A gente precisa lembrar, irmãos, que a vida cristã, ela não é uma prova rasa de 100 metros. A vida cristã, ela se parece com uma maratona, onde tudo que a gente tem que fazer é correr. A gente vai enfrentar subidas, a gente vai enfrentar dores, a gente vai enfrentar descidas, é bem verdade. Mas independente do que aconteça, o que a gente não pode fazer é parar. Quando você vai observar a vida dos corredores profissionais, até mesmo aqueles os anônimos, em meio às suas provas, em meio às seus exercícios, seus testes, seus treinos, eles dão o máximo de si quando principalmente estão prontos para a corrida. Tanto é que o termo carreira aqui, ele tem a ideia de conflito. Para quê? Para denotar muito claramente de que é algo duro, que é algo difícil. Ou seja, a gente muitas vezes vai lutar contra a gente mesmo. Muitas vezes a gente não vai perceber a nossa própria evolução e a gente vai pensar em desistir. É verdade isso que vai acontecer. Mas a gente tem que vencer a preguiça. Esses homens, como eu falei agora há pouco, eles precisam treinar quase que todo dia, se não todo dia. Eles precisam regular a alimentação. Eles precisam acordar cedo muitas vezes. Em muitos momentos, eles vão abrir mão dos compromissos sociais. Mas sabe de uma coisa? Se você perguntar a qualquer um atleta, seja de corrida, natação, handebol, futebol, seja lá qual for, se existe algo mais prazeroso do que atingir o seu objetivo, e você pode perguntar a qualquer um, tá? Se nos dias de treino, nos dias de lutas que eles tiveram, se não valeram cada esforço que eles fizeram para que pudessem chegar à linha final e conquistar seus objetivos. Pode perguntar se não valeu a pena todo esforço, muito duro muitas vezes, para que pudessem ganhar o troféu ou a medalha. Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer o seguinte, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente tempo, do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, agora imagina a seguinte cena. O estádio está lotado de espectadores. Tem gente em todas as cadeiras, em todos os corredores, formando uma grande nuvem. E o seu objetivo final está lá na frente. Você consegue enxergar o objetivo final, a sua linha de chegada. Mas quando você olha para lá, você percebe que não tem somente uma fita, aquela fita que os corredores ultrapassam, né? Não tem meramente um pódio, não tem meramente uma medalha, não tem meramente um troféu. Mas o que está ali aguardando na chegada, na linha de chegada, é aquele que é o autor da nossa fé, Jesus Cristo. É por isso que ele é o nosso principal alvo nessa corrida perseverante e firmeza na fé. Olha exatamente o que o versículo 2 vai nos dizer, ó. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. E aí, meus irmãos, óbvio que Jesus Cristo é a principal inspiração da nossa vida, da nossa carreira. É ele que tem nos sustentado, tal como um corredor que, apesar de suas dores e lutas, só tem em mente finalizar a sua prova. Nós devemos olhar para Jesus o tempo todo, sem tirar o foco dele, ainda que as dores elas venham. Ainda que nós tenhamos grandes exemplos de fé, como nós citamos agora há pouco, nós lemos agora há pouco, que muitas vezes esses irmãos nos ajudam a permanecermos firmes. Só existe uma pessoa, só existe um que nós devemos olhar e fazermos com que a nossa vida agrade a ele. Inclusive, ele foi um dos que se esforçou na sua carreira. Ou você acha que tudo que ele teve que passar foi fácil? Ele teve que se submeter às leis. Ele apanhou, ele foi julgado injustamente, ele foi condenado injustamente, ele foi morto injustamente. Ele passou por tudo isso para que o plano redentivo de Deus pudesse se concretizar.
É por isso, irmãos, que o que ele fez e teve que passar por nós é a nossa principal razão para continuarmos. E se você perceber, pegando o texto de Hebreus, o autor ele não coloca o nome de Jesus entre os grandes heróis da fé do capítulo 11. E sabe por que ele não faz isso? Porque ele quer dar a devida honra e o reconhecimento especial. Tanto é que ele vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o nosso líder. Não tem ninguém que se compare a ele, nem mesmo os grandes heróis da fé se comparam a ele. É ele quem termina e ele quem começa e ele quem termina a fé salvífica em nós. Ele, de fato, é o grande merecedor de toda a glória e toda a honra. É por meio dele que nós conseguimos nos manter firmes e nos aperfeiçoando na fé. Foi ele que entrou no santuário e nos abriu um novo caminho para o Senhor. Ele, de fato, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. É nele que a nossa salvação começa e se encerra. E como é, irmãos, que a gente pode aplicar isso em nossas vidas? É por ele ser quem ele é. Que quando você se decepciona com alguém da igreja, você não deve esfriar na caminhada. E quantos irmãos não têm padecido exatamente disso? Por isso eu fico alerta. Não olhe para as decepções. Não saia da igreja ou deixe de buscar a Deus porque alguém lhe magoou, alguém lhe traiu. Eu também não estou dizendo que isso é simples, tá? Passar por esse tipo de experiência. Mas o que a gente está encontrando aqui no texto de Hebreus é olhe, fixe, mantenha seus olhos em Cristo Jesus. Se você olhar para as pessoas, para os homens, você vai se decepcionar como tem acontecido. O meu pedido é, por favor, não deixe de servir a Deus por causa das decepções dos homens. Não abandone o barco porque as pessoas lhe traíram. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.